1 Samuel 13, 14, diz assim a palavra do nosso Deus: porém agora não subsistirá o teu reino, Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Capítulo 30, por gentileza. E aí vamos ler os versos de 1 a 26, portanto acompanhe atenciosamente, porque eu farei uma leitura dinâmica, e assim você pode ler o texto acompanhando aí. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque já havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou um servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque eu fiquei doente há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados de sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e todo o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor.
que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Em quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente se repartirá. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado pela tua companhia preciosa, teu cuidado amoroso conosco. E obrigado por nos dar essa oportunidade de te ouvir nesta manhã. Fala, Senhor, teus servos ouvem. Fala, Senhor, teus servos querem aprender de ti. Fala, Senhor, teus servos querem crescer em obediência à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Conselhos vindos da vida do homem segundo o coração de Deus. Davi, meus irmãos, é chamado nas Escrituras, e você leu lá comigo, em 1 Samuel 13, 14, de o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Você já parou para se perguntar por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração do Senhor? Deixe-me te dar algumas razões. Primeiro, porque ele era um homem que aprendeu a depender de Deus, desde pequeno. Diz a Bíblia: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com paus e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Davi aprendeu a depender de Deus. Segundo, ele era um homem que confiava no Senhor continuamente. Salmo 144, 10 diz: é Ele quem nos dá, aliás, é Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, o seu servo. Terceiro, ele tinha sempre uma determinação em obedecer a Deus, mesmo quando era incitado ao contrário. 1 Samuel 26, 7, 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou nas mãos o teu inimigo Saul. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso nem o segundo. Porém Davi respondeu: não o mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Perceba, mesmo incitado contra a vontade do Senhor, Davi permanecia fiel. Quarto, ele era um homem que sabia esperar o momento de Deus. Sabia esperar. O Salmo 41, versículo 1, é muito conhecido, inclusive. Diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. 6, Davi entendia o que era viver uma vida submissa. 1 Samuel 15, 23, ele diz assim: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É como o pecado da feitiçaria. E sexto, ele era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. 1 Reis 3,6 diz: e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse hoje no seu trono, como se vê. Por estas e outras razões, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas detalhe importante, ele não era perfeito. Ele nunca foi perfeito. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele era perfeito. Aliás, se você estudar a vida de Davi, você vai ver que como pai ele foi um fracasso. Ausente. A sua família pereceu muito, né? Por causa de erros pessoais dentro da família. Mas sabe, irmãos, até nisto ele teve sucesso. Porque seus fracassos o levavam não para longe de Deus, como levam a muitos. Os seus fracassos o traziam para perto do Senhor. O traziam para a presença de Deus. Ele reconhecia seus erros, arrependia-se tão profundamente quanto tinha pecado e os deixava aos pés do Senhor, e Deus o perdoava.
Ele não foi perfeito. Muitas vezes ele pecou. Mas tantas vezes quanto pecou, se arrependeu profundamente. Não é? E ele corria para os braços do Altíssimo. Portanto, a sua vida é um exemplo a seguir. Por si só, a vida de Davi nos aconselha. No texto que nós lemos, você viu aí, não é? Esse texto, na verdade, é um pouco maior, ele abrange o capítulo 29 também. Mas é muito versículo para a gente ler numa mensagem só. Não é? Portanto, eu só vou pegar aqui, vamos dizer assim, não é? Um trechinho do capítulo 29 para você entender. Mas aqui no capítulo 29 e 30, Davi está na terra dos filisteus, porque Saul queria matá-lo. E aí, para não morrer, ele foge para o terreno dos inimigos, os filisteus. E ele fica lá muitos dias, tantos dias que se chegam a anos. E claro, Davi, sendo um bom guerreiro, um homem obediente, submisso, uma pessoa que respeitava a autoridade, logo caiu na graça da liderança dos filisteus. E Davi começou a ser bem chegado do rei, inclusive. E no capítulo 29, os filisteus empreendem uma batalha contra Israel. E Davi, sendo submisso, sendo um guerreiro submisso, se apresenta ao rei dos filisteus, dizendo: olha, eu estou pronto para ajudar na guerra, eu e meus homens. O rei de pronto aceita, mas os príncipes dos filisteus disseram para ele: rei, não dá para levar Davi. Porque quando chegar lá na terra e ele vê o povo dele, sangue do sangue dele, com certeza ele não vai conseguir ficar do nosso lado. É melhor deixar o Davi. Vamos deixar ele. Então Davi volta do palácio para a sua cidade, Ziclag. E quando ele chega, o que ele encontra? A cidade queimada. As pessoas haviam sido sequestradas, os bens roubados. Nada resta. Seus soldados choram e se revoltam contra Davi. Davi busca o Senhor. Vai à luta e a bênção divina vem sobre ele, que tudo recupera. Na volta, ele ainda tem um coração tão generoso, porque os homens malignos diziam: não, aqueles 200 que estavam aí cansadinhos, que não quiseram ir com a gente, eles não merecem nada. Eles não trabalharam? Cate cada um sua mulher e filho e se vire. Mas Davi diz: não, não é assim. Tudo que nós conquistamos foi Deus quem nos deu, e será repartido por cada um dos nossos homens. Não é? E assim finda-se esse episódio ali. Vejamos o que podemos aprender aqui. Que conselhos a vida de um homem desse, tão precioso e tão preciosa, pode nos trazer, irmãos, nos nossos dias. Primeiro lugar, primeiro conselho: nunca reclame do não de Deus. O não de Deus ainda é melhor do que o nosso sim. O capítulo 29 diz que Davi pede para o rei filisteu ir com ele para a guerra. Davi era um guerreiro, ele era um garoto. Aliás, ele era grato, né? Ele foi um garoto guerreiro e agora ele era grato ao rei filisteu pelo refúgio, pelo socorro que ele lhe dera quando Saul o caçava como um animal. Então ele estava certo de que seria enganjado e ele queria lutar aquela guerra, ele queria batalhar ali. Mas os príncipes disseram não. Os príncipes disseram não. Eu, quando era criança, morei na roça. E quando chovia, eu vi o meu pai arrumar as tralhas de pesca, porque quando chove, o rio sobe um pouquinho e os peixes grandes saem da toca, sabia? Aí eu via meu pai arrumar as tralhas de pesca e ir para o riozinho pescar. Eu ficava doido para ir. Quantas vezes eu ia lá e: pai, eu quero ir junto, pai, eu quero ir junto, pai. E meu pai dizia: não. Aí eu amarrava o burro e ficava lá chorando as mágoas, né? Mas eu tenho certeza que provavelmente sim, num dia daqueles eu tivesse ido, poderia ter acontecido algum acidente, o rio, enxurrada muito forte, poderia até estar morto, né? Foi o que aconteceu com Davi. Eu quero ir para a guerra, senhor. Filisteu, eu quero ir com vocês. Ele disse não. Mesmo insistindo, foi desqualificado para a guerra. Então ele tem que voltar para a sua cidade. Ele ouve um não. Como é que você reage quando ouve um não? Ah, pastor, eu não gosto. Aprenda a gostar. Às vezes o não é o sim de Deus. Às vezes o não é o sim de Deus. Não é? Não somente dos príncipes, não é? Mas aquele não era um não do próprio Deus. E às vezes nós ouvimos nãos, irmãos, e às vezes a gente não gosta. De repente você planeja uma viagem. Aí Deus diz não. Aí acaba a gasolina, né?
E o feriadão prolongado, e muita gente ia descer para a praia, e muita gente ia para o interior, todo mundo teve que pianinho ficar em casa. É, pastor, é mesmo, eu queria ter viajado. Pois é, Deus falou não. Né? Então, não é não, né? Quantas vezes a gente faz um ajuste na nossa agenda ali, eu vou programar aqui uma festa em tal dia, e Deus diz não. Quantas vezes na segunda-feira organizamos a semana, fazemos várias atividades que queremos realizar, desafios, e Deus diz em algumas delas, não. E de repente nada acontece do que está em nossos planos. Meus irmãos, muitas vezes é o não de Deus, que é melhor do que o nosso sim. Davi podia ter ficado revoltado, chateado, ele podia ir diante de Deus e falar, Senhor, o que é isso? O Senhor sabe que eu matei um urso, eu matei um leão, eu matei um gigante. O Senhor se esqueceu disso aí? Agora é hora de eu recompensar aqui nessa guerra. Eles me acolheram, Saul queria me matar, eles me acolheram, eu tenho que ajudar eles. Mas Davi não faz isso, porque Davi já tem aprendido que o não de Deus é melhor do que o nosso sim. Então o que ele faz? Ele não fica chateado, ele não fica revoltado. Ele podia até arrumar uma encrenca ali com os seus soldados, não é? Para com os filisteus, mas não, irmãos. O que ele faz? Ele põe sua violinha na sacola, guarda sua espada, monta no seu animal e volta para a sua cidade. Volta para a sua cidade. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que ele reagiu assim. Ainda bem e felizes aqueles que aprendem a ouvir o não de Deus e quietar. Esperar. Deixar as horas passarem. Elas certamente vão revelar, não é? O que está por trás daquilo. Veja que Davi volta para casa, para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, o que aconteceu? A cidade foi tomada, queimada e a sua família sequestrada. Preste atenção. Se ele vai para a guerra e fica na guerra lá 3 meses, haveria alguma possibilidade de ele encontrar família, filhos e recuperar alguma coisa? Muito difícil. Muito difícil. Se ele vai à guerra, poderia até ajudar a ganhar a guerra, mas perderia o seu bem maior para sempre, que é a sua família e os seus despojos. Você consegue perceber o conselho aqui? Que o não de Deus foi melhor do que o sim de Davi? Ou o sim dos filisteus, se eles dessem? Agora, você sabe quando é que a gente aprendeu a ouvir o não de Deus como um sim? Quando Deus diz não e a gente não reclama. Porque se reclamar, não aceitou. Se reclamar, está dizendo, não, Senhor, vamos conversar. Eu não acho desse jeito, eu não penso assim, eu queria daquele jeito. Meus irmãos, a evidência de que aceitamos a vontade de Deus como o melhor é quando não reclamamos. É quando ele fecha a porta, mesmo que você planejou, se preparou para aquilo, guardou dinheiro, você fez um investimento, e Deus simplesmente vem e fecha a cortina e fala não. Não reclamar é dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Seja feita a tua vontade. Isso é fácil, gente? É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas é possível? Completamente. Quando a gente começa a ter um coração segundo o coração de Deus, não é? Então a gente aprende a ouvir o não de Deus como um sim. Em segundo lugar, segundo conselho, espere que lutas venham, mesmo você sendo um homem segundo o coração de Deus, porque elas sempre vêm. Elas sempre vêm. No capítulo 30, versículo de 1 a 6, você vai ver a grande guerra que Davi vai ter que enfrentar, a grande luta. Davi, depois de receber o não do rei, volta para sua cidade Ziclag. Ele que não pôde ir para a guerra contra Israel, vai enfrentar a pior que pode imaginar. Gente, guerra a gente não precisa correr atrás dela não, viu? Ela vem até a gente. Ela vem bater na porta da nossa casa, a guerra. Então não precisa ficar desesperado para sair a guerra não, ela vem. Às vezes vem de fora. Perceba que coisa importante aqui. Lá no capítulo 13, versículo 14, diz que Saul perdeu o trono porque não cumpriu uma ordem de Deus de destruir os amalequitas, não é verdade? Aí Deus buscou Davi, o homem segundo o coração dele. Quem é que ataca o povo de Davi aqui no capítulo 30? Os amalequitas. Então perceba que se Saul tivesse cumprido a ordem de Deus lá, nada disso teria acontecido.
Nada disso. Às vezes as lutas então vêm de fora. Os amalequitas destruíram a cidade, não é? Destruíram a cidade. Veio de fora. Às vezes a luta vem contra a família. Veja que eles destruíram a cidade e roubaram, sequestraram as famílias. A família foi atacada. As mulheres, não é? Normalmente naquelas situações eram estupradas e os meninos mortos. Deus não permitiu que acontecesse, até que Davi recuperasse. Mas às vezes as lutas vêm de dentro. Perceba que Davi, quando chega e vê aquele saqueamento todo, aquela fogueira toda, aquela tristeza, a Bíblia diz que os homens ali, homem também chora, viu gente? Chora, e vai chorar muito. Homem chora. E os homens de Davi, os soldados de Davi, choraram, mas choraram tanto, que esgotou a reserva de lágrimas. Igual do combustível, secou. Eles não tinham mais nem fôlego para chorar. De tanto que choraram. Aí depois de chorar, o que eles fazem? Faz o que todo aquele que não entende o não de Deus, às vezes, ou que não entende os planos de Deus, faz. Procura alguém para culpar. E quem eles culparam? Davi. Davi, a culpa é sua. Foi você que nos trouxe para essa terra de filisteu. Foi você que nos reuniu. Foi você que quis ir para a guerra. Se nós tivéssemos ficado aqui, mas você, Davi, você é o culpado. E olha, nós vamos te apedrejar agora. Meus irmãos, não precisamos correr muito atrás de lutas. Elas vêm até nós. Às vezes vêm de fora. Às vezes vêm contra a família. E às vezes vêm de dentro do nosso círculo mais íntimo. Lutas e batalhas são normais na vida de qualquer pessoa. Especialmente de um crente. Você conhece um crente que não tem luta? Pergunte para ele se ele é crente mesmo. É bem provável que ele esteja equivocado. Eu não conheço, irmãos, crente que não tem luta. Até porque desde que Jesus nos salvou, nós passamos a andar num campo minado que se chama mundo. E esse campo minado tem um príncipe que se chama Satanás. Inimigo da sua alma, inimigo da minha alma. Um inimigo ardente, um inimigo que anda o tempo todo, dia e noite, procurando alguém que ele possa tragar, destruir, aniquilar, se ele pudesse. As lutas vêm de formas variadas. Às vezes vêm sentimentalmente, às vezes vêm espiritualmente, às vezes vêm fisicamente. Então Davi, que não pôde ir para a guerra, enfrenta a pior guerra dentro do seu próprio território. Você sabe, eu também, que muitas vezes nossa pior guerra é dentro da nossa casa, gente. Às vezes é com o cônjuge, às vezes é com filhos, às vezes, não é? É entre a gente mesmo no relacionamento. Então prepare-se, siga o conselho de Davi, não é? Fique firme, porque lutas elas vêm mesmo. Mesmo para aqueles que são segundo o coração de Deus. Terceiro conselho, continue confiando e se refugiando em Deus, mesmo quando o desamparo bater a sua porta. Continue confiando. Pastor Felipe, que pregou ontem à noite lá no Jardim Florence, está com o filhinho dele, de poucos, 8 meses, estava internado fazia 15 dias. Com pneumonia, com estado grave, o menino quase morreu. Foi muito difícil para eles. E ele disse, e aquilo me chamou a atenção, ele disse que ontem, me parece, ou no início da semana, um dia desse da semana, aí ele pegou a esposa dele sozinho lá no quarto, vendo o menino naquela situação, e UTI e tudo mais, correndo seríssimo risco de vida. Ele pegou a esposa dele e orou ao Senhor. E falou, Senhor, o Senhor nos deu nosso filho. E ele não nos pertence, é do Senhor. Se o Senhor nos devolver ele, o Senhor continuará sendo nosso Deus. Mas se o Senhor levar, eu quero que o Senhor saiba que o Senhor continuará também sendo nosso Deus. O Senhor sabe o que faz. E Deus, que conhece o coração e a sinceridade do coração de qualquer pessoa fiel, devolveu o menino para eles. E ontem à tarde ele foi para casa. Né? Que bênção, irmãos. Mas sabe, às vezes Deus não devolve. Às vezes Deus leva. Nessas horas, quando a adversidade for muito grande,
Continue confiando e se refugiando em Deus mesmo, quando o desamparo bater a sua porta. Todas as dificuldades têm uma coisa em comum, irmãos. Todas as dificuldades na vida têm uma coisa em comum. Elas podem piorar. Elas nunca vêm sozinhas. Perceba, Davi recebe um não do filisteu, que era um não de Deus. Davi chega e a cidade está destruída. Os seus filhos e as suas esposas, não é, tinham sido sequestradas. O despojo, ou seja, tudo que eles tinham de bens foram roubados. E ele está em completo desamparo. Aí ele chora com os homens. Mas as dificuldades, elas têm uma coisa em comum. Elas podem piorar. O que os homens querem fazer? Matá-lo. Você é o culpado, Davi. Então a coisa piorou para o lado de Davi. E agora, sozinho contra aqueles homens de guerra? Alguns anos atrás, lá na minha cidade, morreu um irmão muito querido. Eu convivi, desde o dia que eu me converti até o dia que eu vim para cá, eu convivi com esse irmão, o irmão Miquelão. Inclusive, o filho dele, quando eu fui para o seminário, ele abriu uma conta no posto e falava: pastor, semanalmente você tem lá tantos litros de álcool para você poder usar na obra do Senhor. Durante todo o tempo que eu servi lá, ele fez isso. Mas o senhor Miquelão envelheceu. E ele era muito querido. Sabe aquele vozão? Aquele vô que chegava no final de semana, tinha aquela mesa, ele morava numa chácara, então tinha aquela mesona comprida, e todos os filhos iam lá e a macarronada na certa. Não é? Ele era tão querido, que os filhos tinham tanta assim, liberdade, tanta intimidade, que os filhos ficavam encafifados, porque eles eram muito tradicionais, sabe? Bem aqueles senhores antigos, né? Bem conservadores, nunca beijou a esposa dele na frente dos filhos, né? Abraçar então nem se fala, eles eram muito conservadores. Um dia os filhos lá, num domingo depois do almoço, reuniu, estava calor para chuchu, cataram o velho e a velha, colocaram no banheiro e falaram assim: hoje vocês vão tomar banho junto. E lá foi seu Miquelão, né? Com a senhora Miquelão, tomar banho junto, que os filhos queriam que eles tomassem banho junto, nunca tinham tomado. Junto, né? Porque os filhos amavam aqueles pais. Irmãos, olha como eles amavam aqueles pais. Eu admirava o carinho que eles tinham pelo pai, né? Os netos. Mas aí o seu Miquelão morreu. E tinha uma filha que morava em Curitiba, que já casou, não é? Ela já tinha alguns anos de casado, mas ela já tinha, acho que mais de 50 anos também, né? Tinha um filho autista, essa filha teve um filho autista, e vieram para o velório, e os filhos ali, toda a igreja, etc., estavam velando o seu Miquelão. Essa filha mais velha passou mal. Levado ao hospital, infartou e morreu. O pai foi sepultado num dia, e ela no outro. Você sabe por que isso acontece? Porque as dificuldades têm uma coisa em comum. Elas podem piorar. Podem. Então, quando você estiver enfrentando uma dificuldade muito grande na sua vida e a coisa piorar, não fique perguntando: mas por que está acontecendo isso? Mas é porque é assim mesmo. Se o diabo muitas vezes não consegue derrubar a gente de um jeito, ele tenta de outro. E muitas vezes, irmãos, não é o diabo. Muitas vezes é Deus nos provando. Porque ele, de repente, sabe a tua resistência, porque ele é Deus. E ele quer mostrar para a sua família e para outros que mesmo quando você chegar na pior situação, ainda assim, de lá, ele será seu Deus. Davi o que fez nessa hora? Diz o versículo de número 6. Davi, porém, se esforçou no Senhor seu Deus. Ele se esforçou no Senhor seu Deus. Este se esforçou aqui significa, ele se fortaleceu em Deus, ele se reanimou em Deus, ele se restabeleceu em Deus, ele curou-se em Deus, ele apoiou-se em Deus. Porque ele não tinha mais ninguém para apoiar, irmãos. Nem os amigos íntimos dele não queriam mais nada com ele. Estava sozinho. Em Juízes capítulo 16, versículo 28, quando Sansão está no seu último dia de vida, e ele chega naquela arena dos filisteus, e ele pede assim, ele foi cegado, não é? Por conta porque os filisteus fizeram isso, por conta da sua força, eles queriam acabar com ele. Aí ele colocou as duas mãos naquelas enormes estruturas, e ele diz assim: Senhor, ajuda-me a cumprir o propósito da minha vida, e a vingar-me dos filisteus. Diz a Bíblia que o Senhor o fortaleceu, e ele derrubou todo aquele estádio. A mesma palavra usada lá é essa palavra de Davi aqui.
Quer dizer, ele recebeu uma força de Deus espetacular, sobrenatural. Ele foi curado, ele foi restabelecido. Meus irmãos, muitas vezes as lutas do dia a dia nos machucam. Às vezes nosso campo de batalha é ali dentro da nossa casa, com quem mais amamos. Nos sentimos desamparados, às vezes traídos e abandonados. Nessas horas, lembre-se, há cura em Deus. Cura para as amarguras, os temores, os medos, as retaliações, os sentimentos de vingança. Há cura em Deus. Lembre-se, há restauração no Senhor. Restauração da esperança, do amor, da disposição de seguir em diante no dia da luta. Há reavivamento em Deus, reavivamento da alegria, da segurança em Deus, das forças, do prazer, da disposição de lutar. É por isso que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, Jonas, o profeta, depois de seguidas atitudes de desobediência, finalmente chegou ao fundo dos mares. Não é nem no do poço, né? É o fundo dos mares. É o mais profundo lugar dos mares. Sabe, não são todos que precisam chegar no fundo dos mares para buscar a Deus de todo o coração. Mas alguns às vezes precisam. Jonas era um destes. Mas lá dentro do ventre do peixe, no profundo do coração dos mares, no vale da sombra da morte, quando a esperança nenhuma humana mais lhe poderia socorrer, de lá ele diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ele a minha oração, no templo da sua santidade. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei ao Senhor. E ele ouviu a minha voz. E você sabe que Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. E lá vai Jonas cumprir a sua missão. Porque quando nos refugiamos em Deus, irmãos, há forças sobrenaturais que se apoderam de nós. Vindas do Senhor. Há curas que vão no mais profundo do nosso coração e varrem toda a sujeira, nos restaurando a uma vida de intimidade com Ele. É por isso que o próprio Davi vai dizer depois: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, se é possível pai e mãe abandonar, pessoas abandonam. No entanto, temos a promessa: o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Mas por que isso é possível? Por que é possível Deus te socorrer, Deus te ouvir, Deus te acolher, Deus me curar, Deus te curar? Nós, míseros pecadores, que há em nós? Nada. Em nós nada. Houve nele e no próprio Filho. Porque para ele te socorrer hoje, desamparou o próprio Filho na cruz. Para ele te curar hoje, o Filho foi ferido numa cruz. Jesus, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E nós poderíamos responder: porque através do seu desamparo, Senhor, veio para nós o amparo. Porque caiu o pecado sobre ti, o meu pecado. Hoje eu sou perdoado. Porque o Senhor foi deixado só na cruz. Hoje eu posso buscar a Deus e eu serei recolhido. No pior momento da sua vida, Davi encontrou o maior refúgio e consolo em Deus. Não só isso, meus irmãos, mas Davi também encontrou a direção para a sua vida. Não é? Ele reencontrou a esperança segura e firme. Ele reencontrou em Deus. Diz o texto que ele orou ao Senhor, e o Senhor Davi vai lutar, e eu vou te restituir. Mas ele teve que continuar confiando. Escuta, continue confiando, continue confiando, continue prosseguindo, continue andando com o Senhor, vivendo com Ele, orando, lendo a Bíblia, mesmo quando você não tem resposta, continue, um pouco mais, 1 metro a mais, um dia a mais, continue. Meus irmãos, Deus não desampara os que nele se refugiam. Porque para o crente até a morte é livramento. Até a morte é livramento. Quando fechamos os olhos daqui,
adentramos ao nosso lar querido e celestial. Em quarto lugar, quarto conselho, mantenha a disposição de trabalhar, de lutar, de conquistar, mesmo quando a situação for difícil. Alguém me perguntou esses dias aí, quando eu estava, esse problema do combustível aí, pastor, o que você fez nesses dias? Falei, trabalhei. Continuei fazendo o que eu faço todos os dias. Levantei, fiz meu devocional, fui preparar as coisas que eu tenho que preparar, fui visitar irmãos. Eu trabalhei, ué. Eu vou parar, cruzar os braços quando a situação está difícil? De jeito nenhum. Davi orou. Deus lhe respondeu? Respondeu. Versículo 9 e 10 diz assim, que Deus disse para Davi, Davi, eu vou devolver para você, eu vou restituir a cidade, eu vou devolver seus filhos, eu vou devolver sua esposa, eu vou devolver os despojos. Agora levante e vai trabalhar. Levante-se e vai trabalhar, Davi. Meus irmãos, reunião de oração é uma bênção, é um bálsamo para o nosso coração. Aliás, eu quero agradecer a Deus pelos homens que têm vindo aqui às quintas-feiras de manhã, claro, aqueles que podem, né? E olha, tem sido um bálsamo, tem sido uma bênção, meus irmãos. Vigílias restauram a alma, né? A gente sempre quando faz vigília aqui na igreja, depois da vigília, depois, quando amanhece o dia, o pessoal está assim, rejubilando. Parece que há uma restauração em todas as áreas. Cultos matinais de oração são bênção. Mas depois de orar, temos que fazer uma coisa. Levantar e ir trabalhar, ir à luta. Ir à luta, meus irmãos. Foi o que Davi fez. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Mas depois dos 40 dias, enfrentou o diabo face a face. Levantou-se e foi à luta. Davi fez o mesmo aqui. E ele foi buscar aquilo que havia sido roubado. Dos 600 homens que com ele estavam, 200 não puderam ir. Cansaram, né? Estavam muito desgastados. Ficaram cuidando da bagagem. Mas Davi foi com 400. Gente, era um batalhão muito maior do que o de Davi. Para você ter uma ideia, quantos jovens covardes que fugiram montados em camelo? 400. Só os covardes foram 400 que fugiram dos amalequitas lá. Mas Davi foi lutar contra eles com 400. Você pode imaginar o quantos mais não eram? Era muito maior o grupo contra os de Davi. Mas Davi foi, porque ele tinha promessa. Eu te darei, Davi. E porque ele tinha promessa, ele confiou. Meus irmãos, nós temos que lembrar que não são nossos bens, pessoas, força que nos dão a vitória nesta vida. Nós somos o povo de Deus que caminha confiado nas promessas de Deus. Ei, escute aí, você é povo de Deus que caminha confiado se podemos resumir todas, podemos abrir a Bíblia e dizer assim, ó, esta promessa é a minha garantia, é a sua garantia. Caminhamos seguro da salvação porque Deus nos prometeu. Caminhamos seguro de que pessoas serão salvas quando pregamos porque Deus nos prometeu. Caminhamos seguro de que a igreja vai crescer na fé, na qualidade, na quantidade, porque Deus nos prometeu. Caminhamos seguros de que a igreja irá vencer o inimigo porque Deus nos prometeu. Nós não vivemos com base no nosso braço de carne, meus irmãos. Nós vivemos com base na promessa do Senhor. E porque temos promessa, vamos adiante. Nós vivemos com base na promessa. Então, mesmo que nos falte a gasolina, o etanol, o diesel, o alimento, a energia, nós ficamos firmes no Senhor porque caminhamos alicerçados na promessa de Deus. Foi por isso que Davi juntou os 600 e partiu. Seus homens estavam desanimados, fracos, frustrados, sem esperança. Mas Davi havia sido curado e restaurado no Senhor. E eu fico pensando aqui como uma pessoa animada faz diferença, né? Assim como um desanimado também, viu? Ah, é verdade. Uma pessoa animada faz tanta diferença. Ela anima o pessoal no grupo de oração, ela anima no dia a dia, ela ora pelas pessoas, ela dá uma palavra de incentivo, ela convida, ela incentiva. Mas desanimado, 6 horas da manhã orar, isso não vai dar certo. Mas deu, viu? Saiba que deu. E vai continuar dando, porque nós caminhamos com base na promessa. Quinto, penúltimo. Esteja atento aos sinais e provisões divinas. Elas vêm de lugares surpreendentes.
Quando Davi sai, meus irmãos, para buscar o seu despojo, a sua família, encontrar aquele povo que havia saqueado a sua cidade, gente, ele sai sem GPS. Não deu para ele pegar o celular lá, não é? Abrir no Waze e dizer assim, olha, eu vou no lugar aqui, eu vou colocar aqui, o Waze vai dizer assim, não é? Vamos em frente. A 300 metros vire à direita não tinha isso aí lá. Era um deserto. Agora, como é que você procura alguém no deserto? Me dá a dica aí. Difícil, né? A gente não acha coisa nem de casa, às vezes, quanto mais num deserto. Eu quando tinha uns 8 anos de idade, perdi um dadinho assim, que eu gostava tanto daquele dadinho. Até hoje estou procurando, não achei, mas... Nunca mais achei meu dadinho. Não é? Imagine num deserto abrasador, que você olha assim, você só vê o calor subindo, né? Aquelas dunas parecem que estão pegando fogo. Mas na jornada em busca dos sequestradores, de ladrões, Deus preparou uma ajuda inigualável. Veja, eles encontraram um homem doente. Adivinha de que povo é esse homem doente? Egípcio. E sendo egípcio, era servo de quem? De um amalequita. Que quando ficou doente, fez o que com o servo dele? Você não presta, você está doente, fica por aí. Só que na linguagem de Deus, o não de Deus para aquele servo era o sim dele para o povo de Davi. Porque Deus separou aquele servo doente para encontrar-se com Davi. Percebe como Deus vai trabalhando de lugares que a gente nem imagina? Nem imagina. E aí Davi falou assim, escuta, você não leva a gente até aquele povo? Se você não me matar, eu levo. E se você não me entregar para eles, eu levo. Trato feito, Davi tinha a palavra. Às vezes, meus irmãos, as provisões de Deus vêm de onde nós menos imaginamos. Esse ano eu e a Goiânia estamos completando 20 anos de casados. Aleluia. Eu não sei, para mim passou rápido, não sei se passou para ela, mas para mim passou tão rápido, 20 anos. E aí eu não tinha falado para ela, mas eu estava, algumas vezes no passado a gente pensou nisso, né? Mas esse ano eu falei, não, 20 anos tem que fazer uma coisa diferente. Então a minha ideia era o quê? Era a gente deixar as crianças em casa e dar uma saidinha e ficar aí no hotel um dia, 2 aí, né? Para comemorar 20 anos, afinal de contas, né? São 20 anos. E aí nós fomos para Manaus agora, né? Muito bem. Quando nós estávamos indo para Manaus, recebemos umas fotos de um hotel. E o irmão disse assim, pastor, veja o que Deus preparou para vocês. Pensei, aí eu falei, mas não era na casa do irmão que a gente ia ficar? Pois é, pastor, acontece o seguinte. Aquele irmão ia hospedar vocês na casa dele, tem uma casa boa, quase que uma chácara. Mas o sogro dele morreu quinta-feira. Aí eles sepultaram o sogro, está toda a família lutada. Então eles resolveram e acharam melhor, eles deram para vocês aí 3 dias de presente no hotel. Mas eu fiquei um pouco triste que o sogro morreu. Mas eu fiquei bem contente, né? Não era nada de outro mundo, o hotel, né? Mas você percebe como Deus faz aquilo pela gente? Nem imaginávamos, nem sonhávamos com isso. Mas Deus provisiona. Ele é um Deus que cuida da gente. Deus supre de onde e da forma que menos imaginamos. Mas temos que orar. E depois de orar, temos que levantar e ir à luta, não é? E ir à luta. E finalmente, então, meus irmãos, último conselho. Depois que você recuperar o despojo, depois que Deus te der a bênção, último conselho, seja generoso e justo para com outros, com a bênção que Deus te deu. Seja generoso, não guarde só para você, não use só em benefício próprio, seja generoso com aquilo que Deus tem feito com a sua vida. Veja que os homens disseram, não, Davi, só vamos repartir para quem lutou. Davi, não, para todo mundo vai receber. Um dos maiores pecados que podemos cometer não é reconhecer que o que temos, um dos maiores pecados que podemos cometer é não reconhecer que o que nós ganhamos ou temos foi Deus que nos deu. Mas quando nós reconhecemos, meus irmãos, aí nós podemos compartilhar. Pastor, eu reconheço. Então eu te pergunto, você usa tudo que Deus te deu generosamente? Seu carro atende aos necessitados? Do seu recurso você dizima e oferta com alegria, não é com peso, não é, mas com alegria.
Com sua saúde você visita outros que estão enfermos nas suas necessidades. Na sua casa você acolhe pessoas quando precisam, de verdade, sinceramente. A alma generosa, diz a palavra de Deus, engordará. Então por isso que eu não contribuo, pastor, porque eu não quero engordar. Por favor, né? Aplique corretamente. A alma generosa, Deus vai abençoar, meu irmão, meu amigo. Deus vai abençoar mesmo. Deus usou Davi para ser generoso, ensinar generosidade, inclusive para nós. Peça a Deus um coração generoso. Se até ao inimigo Deus disse que nós devemos pagar o mal com o bem, você imagina com os nossos amigos, irmãos. Termino. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Eu e você também podemos ser filhos segundo o coração de Deus. Amém, gente? Podemos. Será que nós podemos seguir esses conselhos? Podemos. Você quer ser um filho assim? Você quer ser um filho segundo o coração do seu Pai, do seu Deus? Então siga as orientações. Creia, o não de Deus é melhor do que nosso sim. Espere lutas, elas vêm, mas o Senhor é maior que elas. Confie em Deus e demonstre isso se refugiando sempre nele. Tenha sempre disposição de lutar e trabalhar, confiado nas promessas de Deus. Abra os olhos porque as provisões divinas vêm de onde você menos imagina. E tenha sempre a visão de que Deus é quem dá todas as coisas. Portanto, que Ele também nos dê um coração generoso para abençoar nossos irmãos e família. Oremos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estes conselhos. A Tua palavra diz que o Senhor até de noite nos aconselha. E quando a Tua palavra é pregada também. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, cada dia, aplicarmos na nossa vida. Termos sempre aquela disposição de enfrentar as lutas, trabalhar, confiados nas Tuas promessas. Termos sempre a disposição de aceitar as Tuas respostas, sejam elas quais forem, Pai. E acima de tudo nos dê um coração generoso, para que nós possamos repartir e abençoar aqueles que estão conosco na caminhada. Torne cada um de nós aqui, cada dia mais, homens e mulheres, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que sobre cada um de nós, irmãos, Ele levante o seu rosto. Vá em paz.